Sabe uma coisa que me deixa extremamente brava? É quando eu ouço coisas totalmente equivocadas sobre neurociência e educação. Porque não só neurociência e educação, mas sobre a psicologia cognitiva também e educação. Essa ponte, eh, vários mitos que a gente chama muito de neuromitos, né? Que são informações equivocadas sobre a ciência do cérebro. Por exemplo, a pessoa acredita que a gente usa apenas 10% da capacidade cerebral, e se a gente desbloquear o potencial cerebral, a gente pode fazer coisas incríveis, enfim, né? São mitos super otimistas. Por isso que desde 2012, quando eu conheci esse termo neuromitos, eu comecei junto com uma equipe, a desvendar mitos sobre o cérebro, né? Eu sou do projeto Caçadores de Neuromitos, meu nome é Roberta Ecuni, sou uma das editoras da coleção Caçadores de Neuromitos. E eu adoro ler livros sobre mitos sobre o cérebro, certo? E nesse sentido, hoje eu venho aqui trazer uma resenha de um livro meio antigo, né? Que chama Mitos Urbanos sobre Aprendizagem e Educação, né? Do Pedro de Bruichere, Paul Kirchner e Carper Hulshoff. Esse livro foi publicado primeiramente, se eu não me engano, em holandês, e depois eles traduziram e publicaram em inglês em 2015, né? E o livro é bem interessante, porque ele passa por alguns conteúdos, né? Então, eles têm 6 grandes tópicos que são destrinchados em vários subcapítulos, assim, né? Então, 6 capítulos destrinchados em subseções que eles falam sobre os mitos em si, né? Por exemplo, primeiramente, esse foi um esforço do Twitter, né? Olha só. Os autores são pesquisadores que se conheceram pelo Twitter. Então, é muito legal isso, porque eles começaram a investigar o que o povo estava falando sobre educação, né? Sobre aprendizagem e educação. E eles resolveram desmistificar as informações. E tem o outro livro, né? Que surgiu alguns anos depois, que se chama More Urban Myths, que depois eu vou trazer uma resenha aqui também. E é bem bacana pensar sobre esse livro, porque eles falam pra gente... o primeiro capítulo, ele vai falar sobre as questões que a gente precisa refletir, né, enquanto experts não, enquanto pessoas que são interessadas na educação, né, em geral, e que é para tomar cuidado, e eles fizeram um esforço muito grande para tentar trazer o máximo de informações corretas, e qualquer coisa que tivesse equivocada, eles falam assim, é tudo culpa nossa, né? Então, o livro foi lido por vários experts também, para chegar em alguns pontos, tá? Mas mesmo assim, pode ter alguns equívocos, enfim. Não é que tem alguns equívocos, mas também a ciência está em movimento. Então, esse livro é de 2015 em inglês, mas ele foi publicado anteriormente, eu já disse para vocês, né? Então, tem algumas coisas que não que esteja diferente, tá? Mas que teve alguns avanços, mas não mudou. Tá? Em relação a isso. Então, ele vai falar assim, ó, pessoas têm diferentes estilos de aprendizagem, aí ele argumenta sobre esse tópico e no final ele responde se é um mito ou verdade. Quer ver? Então, assim, aqui ele coloca uma legenda, né? Então, as perguntas, mito, mais ou menos, não é bem assim, né? Ainda tem muitas discussões que há nuances, né? Ou se não foi provado. Então, não tem evidência científica até o momento da escrita desse livro que comprove se é um mito ou não. Então, eles passam por essa questão, né? E depois eles colocam no final aqui um quadrinho respondendo se é um mito pelos argumentos que eles deram, se é um mito, se há nuances ou se ainda não tem evidências para mostrar sobre isso, né? Então, ele vai falar sobre o mito dos estilos de aprendizagem, da pirâmide de aprendizagem, que você aprende 60% informalmente, 20% com os outros e apenas 10% com educação formal, que é tudo mentira, enfim, todos mitos, né? Se você pode buscar tudo, por exemplo, no Google ou numa memória externa, por que aprender as coisas então, né? Que é outro equívoco que as pessoas tendem a
a ter, né? Que, eu não preciso mais aprender as coisas porque eu posso ter minha memória externa, enfim, né? O segundo cérebro, que o conhecimento, como que eu posso dizer? Ele acaba, né? Ele é como que fala perishable? Enfim, né? O conhecimento ele pode acabar a qualquer momento, ele é muito perecível, né? E fala sobre cérebros de homens e mulheres, meninos e meninas, sobre aquele mito de homens serem melhor em matemática do que mulheres, enfim, né? Que a memória grava exatamente o que a gente experiencia e a gente já viu que não é verdade. Enfim, escola mata a criatividade. Quem já viu, eu tenho um Reels falando sobre isso, e é justamente, exatamente o que eles passam aqui nesse capítulo, tal, sobre comunicação não verbal, que 93% da nossa comunicação é não verbal, mas não é bem assim, enfim. Aí ele vai passar no capítulo 3 sobre neuromitos, né? Que nós somos bons em multitarefas, que não é, né? Que nós usamos só 10% do cérebro, que não é. E eu não vou passar por todos, mas aqui são os neuromitos mais clássicos, né? Que a gente vê desmistificado em vários capítulos de livros, em vários locais, tá? Mitos sobre tecnologia e educação, e eu acho que isso é bem interessante e até recente, pela discussão que a gente está tendo, se proíbe o celular ou não, se os alunos são a geração de agora são nativos digitais e por que esse termo é incorreto, enfim, né? E o quinto fala sobre mitos de políticas educacionais, que é muito interessante também, né? Porque são pontos que eu falo muito no meu curso do CDA Experts, que muitas vezes a gente vê pessoas tentando comparar países, né? Eu sei que a gente tem o PISA, que tenta comparar países, a gente tem outras medidas de comparação, mas a gente precisa refletir um ponto, por exemplo, né? A Finlândia, em primeiro lugar, em algumas formas de comparação, alguns testes, né? E a Coreia do Sul em segundo lugar, né? E eles são países que possuem políticas totalmente diferentes, né? E às vezes eu vejo brasileiros falando assim, a gente tinha que replicar a educação na igual da Finlândia, diminuir tempo de sala de aula, fazer isso, fazer aquilo, blá blá blá. Só que o que ele põe aqui é que muitas coisas não são comparáveis, e é exatamente isso, porque não tem como você comparar culturas diferentes, vários pontos que não tem como simplesmente você copiar outro país, porque a gente precisa levar em conta essas questões culturais, né? E eu acho que isso é um ponto bem forte, bem positivo desse livro, de levantar essas questões, ok? Outro ponto que eu achei bem importante é sobre retenção, sabe? Será que vale a pena reprovar ou não? Né? Para quem que vale a pena? Então, ainda tem nuances em relação a isso, ainda precisa de muito mais investigações, né? Mas ele dá uns insights, depois tem muitas referências para vocês procurarem e saberem mais sobre os pontos, né? E no final ele vai fazer um levantamento, por que esses mitos são tão persistentes, né? Como que a gente pode se refletir mais antes de acreditar numa besteira dessa, antes de investir dinheiro em cursos que não são baseados em evidências, enfim, né? E quem leu o livro 2 dele vai falar assim, nossa, ele começa justamente falando assim, a gente achou que tinha acabado, mas aí, depois que a gente lançou esse livro, as pessoas começaram a perguntar, será que isso é melhor do que aquilo? Digitar é melhor do que escrever à mão? Enfim, vários pontos de perguntas, né, que a gente que a gente vê hoje em dia, que também eles tentam responder no próximo livro, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês, indicar a leitura desse livro, que vale muito a pena, de verdade. Eu gostei, assim, apesar de os capítulos serem super curtinhos, assim, não os capítulos, né, as sessões desmistificando o mito, não é que você vai ficar um expert desmistificando, muitas vezes ele não traz o histórico do mito, de como ele surgiu, ele não se baseia no... Como que chama? O Guia de Desmistificação de Informação Falsa da Psicologia Cognitiva, que é super famoso, de Cook e Lewandowski. Mas eu não sei se, porque eu já tenho conhecimento sobre o assunto, eu achei fácil de entender. Então, se você é leigo,
e ler o livro, me conta o que vocês acham, tá, gente? Porque isso é um ponto que me faz refletir muito, né? Porque a gente, na psicologia cognitiva, né, por exemplo, tem muitas pesquisas de como que a gente faz para corrigir uma informação falsa. Então, tem critérios, né? E eu não vi muitos desses critérios aqui nos capítulos, ok? De como que, por exemplo, o título tinha que ser destacando a informação verdadeira, e não é. Ele fala mito, tal, não sei o quê. Mas alguns ele só vai responder no final, né? Que é um mito, se é nuance, se não tem então, e no 2, se eu não me engano, é assim também. Mas, enfim, né? Eu posso fazer um vídeo depois sobre esse guia de desmistificação de informação falsa, porque eu acho que todo mundo que divulga ciência deveria saber sobre ele, deveria ler, é gratuito, tá? É só baixar. E era isso que eu queria falar. Então, esse livro fica uma indicação para quem gosta de mitos na ciência e na educação, né? E até o próximo vídeo.